Vamos aqui um pouco atrasado, né? Sempre nossa live é 7 horas. Vamos falar um pouco aqui sobre o acesso à justiça e esses meios de propiciar ao acesso efetivo e adequado a exigir, né, de nós, jurisdicionado, o poder não é o dever e o poder de nós exigirmos do Estado juiz a jurisdição. Não é? Vamos lá, doutora Maria, uma boa noite aqui. Vamos em frente aqui da nossa live, embora não tenha programado para esse horário, mas as pessoas estão me pedindo para que faça a live ao invés de 7 horas, mais tarde, 9 horas, 10 horas. Vamos ajustar aqui um horário, nem que seja meia-noite. Eu durmo cedo e acordo tarde. Eu não sei se vou viver tanto, né? Mas dizem que quanto mais dormir, mais se vive. Mas me parece que devemos dormir antes da meia-noite. É um pouco difícil, mas quanto mais próximo de meia-noite, melhor o sono, né? Mas isso é questão de fisiologia, né? A doutora sabe a medicina. Mas vamos em frente aqui. O assunto aqui, hoje, da live, é o acesso à justiça efetivo. Eu vou colocar aqui o acesso à justiça efetivo. Vamos lá. Aqui vamos fixar. Está fixado então, porque as pessoas, se alguém tiver interesse em entrar na live ou assistir ela gravada, estará aqui e também lá no meu canal do YouTube. Então vamos em frente. Por que esse tema da live de hoje é premente? Porque o efetivo e adequado acesso à justiça, ele é importantíssimo, principalmente nos dias de hoje. Vamos lá. Falávamos muito no processo civil separado da Constituição da República e do próprio ordenamento jurídico, vamos dizer assim. Por quê? Porque o processo civil sempre foi, né, separado de forma a efetividade no sentido de busca do mérito não era primordial como hoje, né? Os juízos extinguiam a demanda, né, sem ouvir a outra parte em vários momentos, né? E nesse caso tinha um professor aqui que viveu aqui no Brasil durante 6 anos, ele morou aqui, Liebman, né? Ele dizia o seguinte, que se o Estado juiz, não é, não enfrentou o mérito daquela demanda, o conteúdo o que é? É a causa de pedir, é justamente o que o homem médio quer. O homem médio quer a pretensão, ele afirma que aquele fato, aquele conjunto de fatos são verdadeiros e ele exige, né, é uma garantia constitucional que nós temos, de exigir do Estado a jurisdição que é inerte. O juiz, a juíza, o juízo, né, digo juíza em homenagem a esse mês de março, né, que é o mês das mulheres. A juíza, né, vamos dizer assim, mas o juízo recebe a demanda, é provocado, né, a jurisdição é inerte, é provocado, né, porque o jurisdicionado ele tem o direito subjetivo de provocar a jurisdição. Provocada a jurisdição, é necessário que o Estado juiz,
Estado juiz, pacifique aquele conflito. Então, é necessário que tenha uma decisão. Não é um favor que o Estado juiz faz, e sim é um dever. E o poder de provocar a jurisdição de todos nós. Então, é necessário que, além da justiça multiportos, não é isso? Que é o Estado juiz desculpa, caiu aqui do tripé o telefone. Mas então, o Estado juiz inerte, ele é necessário que ele intervenha para pacificar. Não há o que se falar mais em autor, réu numa uma relação triangular, não é? Em face de o Estado, não. São as partes cooperando, né? As partes, os atores do processo, advogado, né? Juiz, Ministério Público, Defensoria, o princípio da cooperação. E nesse sentido, as demandas, a causa de pedir a pretensão do homem médio, né? O leigo, o homem médio, ele não tem a capacidade técnica postulatória, por isso o advogado. A gente pensava administração da justiça. E o acesso à justiça, na nossa Constituição da República, ele é independente do pagamento de emolumentos e custas. Então, o benefício da gratuidade de justiça é uma garantia constitucional. Só que as regras infraconstitucionais que fazem parte da norma jurídica, como já falei e falo aqui ao longo desses anos, ela faz parte do ordenamento jurídico, tanto as regras como os princípios. Os princípios constitucionais aplicados aqui, que independente de pagamento de custos e emolumentos, né, é garantido, né, o poder, pela nossa Constituição da República de 88, é garantido o acesso à justiça e o poder de exigir do Estado jurisdição, né, naqueles fatos, aqueles conjuntos de fatos, que é a causa de pedir. Pela causa de pedir e pela, no caso, a pretensão quer dizer a demanda, a causa de pedir, eu tenho aquele fato, aqueles conjuntos de fatos que eu, demandante, afirmo que somos, afirmo que são verdadeiros aqueles fatos jurídicos, né, para que o Estado juiz preste jurisdição. Nesse sentido, surge o pedido em função da causa de pedir. Por isso é importantíssimo sabermos, e eu falo muito aqui da causa de pedir, o meu estudo é sobre a causa de pedir e o ordenamento jurídico, é justamente esse, a minha contribuição, é no sentido de que a causa de pedir é importantíssima. Da causa de pedir eu tenho o pedido, né? E o Estado juiz irá apreciar o pedido do mérito. Por isso que Liebman falou, se o Estado juiz extingue o processo, o Estado juiz não prestou jurisdição. Ele falava isso, né? Então, extinguir o processo sem julgamento do mérito seria quase um pleonasmo, não vicioso, mas é um pleonasmo, né? Não é um pleonasmo vicioso, por exemplo, como no direito penal, né? Arrependimento posterior. Se arrependimento é porque foi posterior. Seria um pleonasmo vicioso, que está na regra do direito penal, né? No processo civil, o juízo extinguia um processo sem analisar o mérito, e pronto, não é? E as pessoas, os jurisdicionados, não entendiam, porque tinham que mover, né, outra demanda, provocar novamente o Estado, não teria a eficácia e a eficiência, né, da jurisdição.
né? E não tinha também os princípios como temos, que o contraditório oportunidade, da eficiência máxima, da razoabilidade, a razoabilidade do processo em tempo razoável, não é? Prestar jurisdição em tempo razoável é outro princípio, mas esses princípios eles interagem, como cooperação, né? Somente a cooperação, a lealdade processual dos atores do processo, que somos nós, advogados, os juízes, o Ministério Público, Defensoria, né? Todos são atores e cooperam entre si, né? Para que tenhamos a duração razoável do processo ou procedimento. Agora, provocar a jurisdição, certo, mas temos que ter o quê? O benefício ou da gratuidade de justiça, né, isso de fato, ou até a regra infraconstitucional admite o pagamento de custas parcelado, parcelamento, ou até o antes da sentença é admitido como uma exceção. Então, presume-se a hipossuficiência quando o demandante ou a demandante, os demandantes pretendem, né, na sua pretensão, pretendem ver deferido o benefício da gratuidade de justiça. A Constituição, de um lado, diz que independentemente do pagamento de custas. Por outro lado, a regra infraconstitucional, a regra do artigo 98, 99 do CPC, direito probatório, tendo que provar, juntar a declaração de imposto de renda, contra-cheque, extratos bancários, né? É necessário comprovar que realmente o demandante, os demandantes são necessitados economicamente, são hipossuficientes economicamente, além de ser de fato vulneráveis, se for nas regras do direito de proteção ao consumidor, né, tem que ter a prova mínima. Mas nesse sentido eu entendo que dificulta o acesso à justiça, que é o direito constitucional, né? Eu peço lá uma tutela de urgência, uma tutela de emergência, tutela de evidência, tutela de urgência em caráter antecedente. Então, primeiro eu tenho que recolher as custas, ou então ir à taxa judiciária, ou então eu postulo, né, pretendo, né, postulo ao causídico advogada, que postula, né, pela capacidade postulatória. O demandante, ele pretende o benefício da gratuidade para ser apreciada pelo Estado juiz a cautelar, né, fomos boniuris, periculi mora, aqueles requisitos de toda cautelar, e a tutela de urgência, né? O demandante está premido e está necessitando urgentemente de uma tutela jurisdicional do Estado juiz. Agora, esse acesso à justiça, aí vem a reflexão, e o Estado juiz verificará se realmente aquele demandante, ou aquela demandante, os demandantes ou são hipossuficientes economicamente. Então, isso dificulta, de fato, eu vejo isso como a minha legitimidade aqui como advogado, não é? Como advogado. Na prática, a advocacia na prática, vendo isso, além do estudo teórico, o advogado pragmático, porque o advogado, ele é um operário do direito, não é? Um operário, ele precisa, entre aspas, gastar a sola do sapato, embora estejamos na cibernética, né? Inteligência artificial, algoritmo,
mas nós ainda estamos no analógico para o digital, essa, né, interseção, essa linha tênue entre o analógico e o digital. Então, o advogado ainda é um operário. Não é por isso que a inteligência artificial, eu entendo que jamais substituirá a inteligência humana, o algoritmo, né? Porque a inteligência artificial sempre dependerá da inteligência humana, né? Eu não tenho preocupação nenhuma. A minha preocupação é de que as pessoas estudem, que o ser humano estude e reflita sobre, no nosso caso, da ciência do direito, o estudioso do direito, no nosso ordenamento jurídico. Que o ordenamento jurídico ele é perfeito. Ele é perfeito. Como eu falo, o ordenamento jurídico é um novelo de lã. E eu tenho aquelas linhas, eu retiro a linha, eu tenho lá o direito material, direito imobiliário, direito das famílias, direito civil, mas ele é perfeito. Ele funciona perfeitamente. Mas o que acontece? Lei Maria da Penha, regra, né? Parece que ontem um dispositivo alterou a regra da Lei Maria da Penha. Então, aos poucos, as regras, a cada dia, a cada ano, né? Principalmente na pandemia, várias regras foram sobrestadas, né? Com a RJET, regime emergencial, né? A prisão do devedor de alimentos, a prisão civil do devedor de alimentos, ficou sobrestada, o despejo do imóvel, né? Aliás, quem é despejado é o imóvel, não é a pessoa, o despejo do imóvel, entendeu? Eu sempre lembro disso, que um professor meu falava, que eu tenho lá o imóvel, vocês lembram assim, né? Aqui. Então aqui eu tenho as coisas, a pessoa, eu tenho os objetos, bens móveis e imóveis. Então aqui eu tenho o imóvel. Então as pessoas, na verdade, o imóvel é despejado, não são as pessoas, né? Mas isso é só um detalhe. Então ficou sobrestado pelo regime emergencial. Então as regras, os fatos sociais da pandemia gerou valor social, e a regra, né? E a regra não é nem norma. O professor Miguel Reale, a teoria tridimensional do direito, fato social, valor axiológico e a norma, né? Com o estudo seria fato, valor e regra, né? Porque a regra é uma norma e um princípio, né? Então seria a norma, a regra e o princípio, como se fora norma gênero, não é? Norma, entre aspas, né? Tem entendimentos conflitantes em relação à teoria do direito, em relação a isso. Eu tenho lá a norma, eu tenho as regras e seus princípios. Então, tem os doutrinadores, os pensadores do direito, alguns não entendem assim, que tem uma norma jurídica, as regras e os princípios. Então seria fato, valor e regra, né? Então fato, valor e regra. Aí as regras, né, justamente foram inseridas no nosso ordenamento jurídico justamente pelos valores axiológicos da sociedade, né? Só que algumas regras foram diferentes, né? Foi o fato social e a regra. Não deu tempo da sociedade valorar esses fatos sociais, né? Foi muito rápido com a pandemia, né? Mas valorados, né, esses fatos sociais, eu tenho a regra e a norma. O que é a norma? A norma é a interpretação do princípio e da regra. Então eu tenho que interpretar, né? Então nós, estudiosos do direito, nós temos que interpretar tudo que está no ordenamento jurídico, porque o ordenamento jurídico, esse novelo de lã, ele é um só, entendeu? Ele é um só. Agora, se nesse ordenamento jurídico são implementadas regras, lei,
né, lei, regras, é claro que terá... não existe conflito aparente de norma, não há conflito, não existe, porque a lei é a norma e interpretação, esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Então eu tenho a interpretação da regra e a interpretação do princípio, né? Então não existe conflito aparente de normas, não existe. É o conflito de reflexão, o conflito de interpretação. Claro, vai ter o conflito, sempre teremos, nós somos seres humanos pensantes, então teremos sempre conflitos de reflexões, de interpretações. Agora, o conflito aparente da regra, porque quando se fala conflito aparente de norma, é como se fora conflito aparente de regra. Na verdade não existe, porque o ordenamento jurídico ele é perfeito. Vamos dar um exemplo. Eu tenho esse automóvel aqui que é da década de 30. Eu vou pegar um outro um pouquinho mais novo. Aqui é da 2010, esse aqui, esse automóvel. Então, a tecnologia desse automóvel aqui foi feita para quê? Para combustível, o bicombustível, né? Seria flex, não é isso? Seria para combustível etanol, não é isso? E a gasolina. Então, bom, daí que o consumidor verificou que esse automóvel, o consumo era maior e viu que teria uma redução no pagamento do tributo IPVA se colocar aqui o kit de GNV, o gás veicular, né? O que acontece? Olha o raciocínio. Então aqui eu estou alterando esse ordenamento, que esse ordenamento jurídico aqui, esse micro, vamos supor que aqui seja o nosso ordenamento jurídico. O automóvel é o ordenamento jurídico, não é isso? Combustível etanol e combustível a gasolina. Então eu tenho aqui esse ordenamento jurídico. Daí eu coloquei um kit GNV, eu alterei, como se fora mais uma regra no ordenamento jurídico. Aí o que acontece? É lógico, é evidente que os engenheiros que criaram, né, que estudaram, projetaram a mecânica, a estrutura desse automóvel, sem o kit GNV. Se eu coloco o kit GNV aqui, se eu insiro mais uma regra das que nós temos, é claro que terá entre aspas, conflito de interpretação, não de norma, não de regra, de interpretação, não é? Porque eu interpretava o ordenamento jurídico de uma forma, inseri outra regra, a interpretação será outra. Mas essa interpretação jamais será de valor. O intérprete da norma não pode atribuir valor, porque norma não é valor. O valor já foi atribuído com exceções, como o regime emergencial, o RJET, a Lei 14.010, que é uma exceção, porque foi o fato social e a regra, a lei. Não deu tempo de valorar. Por isso que ocorreram vários conflitos, não é? Em relação a, por exemplo, tudo bem, eu tenho um imóvel só, e esse imóvel eu alugo e com um produto, com esse aluguel, eu alugo, né, um outro imóvel próximo do meu trabalho. E
esse locatário, esse meu locatário, não adimpliu os aluguéis. Então, ficou sobrestado com a pandemia esse pedido de natureza liminar de despejo do imóvel. Mas e o direito da dignidade da pessoa humana, do direito que tem o locador desse imóvel? Aí começou a ter conflito, porque foram inseridas regras no ordenamento, nas regras que já existiam, que já existem, de uma forma que a sociedade não valorou essa norma. Fato social, o valor axiológico e a regra. E aí eu tenho a norma, não é? Então, eu tenho a regra, eu tenho um princípio, e como gênero, entre aspas, eu tenho a norma jurídica, que significa interpretação. Por isso que os estudiosos da norma jurídica, da teoria do direito, entendem que quanto mais regras, é claro que maior conflito, maior reflexão. Então, se já temos princípios, aplicaremos mais os princípios que as pessoas falam que são abertos, mas os princípios eles são fechados. Aí entra de novo a ponderação e os valores, porque o verbo ponderar ele tem mais de 30 significados. O ponderar é interpretar, mas não é ponderar valor, é ponderar no sentido de interpretar a norma, porque não se pondera valor. O valor já foi ponderado, né, axiologicamente pela sociedade, por isso que nós temos o intérprete da norma, seja nós estudiosos do direito, seja o Estado juiz, ele não pode interpretar de forma de valor. Não é questão de ser ou não positivista, é questão de segurança jurídica e confiança legítima. Se nós interpretarmos por valor, nós não jamais teremos confiança legítima nessa estrutura do ordenamento jurídico. Esse assunto é um assunto de muita reflexão, mas é um assunto que realmente, interpretando o ordenamento jurídico, nós vamos interpretar melhor, refletir melhor sobre o acesso à justiça efetivo. Porque o acesso à justiça, na minha opinião, Walter, ele só terá se realmente tivermos pragmaticamente a interpretação e a aplicação do ordenamento jurídico. Essa é minha pequena e brevíssima reflexão nessa live de hoje, que eu vou deixar gravada. E quem me assistiu até aqui, muito obrigado por estarem a essa hora, né? Eu acredito que já passa das 10, são 10 horas da noite, mas de toda forma, os meus agradecimentos, e a você que assistiu gravado até aqui, muito obrigado. Se puder compartilhar, curtir, comentar, e vamos em frente. Na próxima semana, na quinta-feira, teremos mais uma live e um outro tema aqui do nosso ordenamento jurídico. Grande abraço, muito obrigado pela companhia e gratidão a todos que estiveram aqui ao vivo e também assistindo essa gravação. Sigamos, a live vai ficar aqui no Instagram e seguirá o meu canal do YouTube Pensando Direito. Aliás, quem não se inscreveu, se inscrevam e fomentem lá o compartilhamento de conteúdos do estudo da ciência do direito. Vamos em frente, sigamos. Uma boa noite, uma excelente noite e até amanhã, porque amanhã será bem melhor do que hoje. Grande abraço, sigamos.